E aí, pronto a palestra? Vamos lá? Você viu? Nossa, lindo! Um, dois, três. O ser humano e o profissional são as mesmas pessoas e para eles terem um bom desempenho, ou para ele ter um bom desempenho, sendo esses dois indivíduos, ele tem que estar muito bem para conseguir seguir em frente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre esse modelo mental, sobre esses padrões de funcionamento que fazem a gente desempenhar bem a nossa função e que faz a gente ser criativo e tudo mais. A neurociência, a gente vai falar um pouquinho, não aprofundar, porque eu acho que não é o objetivo aqui, mas a neurociência mostra pra gente assim, quais são os neurotransmissores que nos ajudam a se manter ativos, nos mantermos ativos, criativos, aprender mais, vender mais. E aí, a partir do estímulo dessas áreas cerebrais e a partir desses neurotransmissores presentes na nossa corrente circulatória, no nosso cérebro, a gente funciona melhor. É isso que nós vamos falar. E lógico, não tem como falar de empreendedorismo, de trabalho, sem falar em planejamento, sem falar em visão, mas na verdade o que nós vamos focar muito aqui é essa resiliência. E já tem alguns conceitos novos, né? Até agora a gente falava que resiliência a gente colou da física, né? É o material que é colocado numa posição diferente e ele volta àquele estado natural. Então a resiliência é o tempo que ele leva para voltar ao normal. Hoje já estamos pensando dentro das nossas humanidades que não tem mais como voltar ao normal. Cada vez que você é exposto a um desafio, uma dificuldade, a um obstáculo, quando você volta melhor do que você já era. Então é ali que a gente consegue aprender e é ali que a gente consegue se desenvolver. E tudo começa aqui, ó. Segue esse raciocínio para mim, por favor. Nós somos oriundos de uma carga genética, dos nossos pais, nossa mãe, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos antepassados. E até aqui eu não escolhi nada. Então, as minhas características anatômicas e fisiológicas, meu tamanho, cor de cabelo, cor do olho, peso ou tendência de peso, não foi uma escolha consciente minha. Isso é fruto do meu pai e da minha mãe, fruto dos meus avós, bisavós, tudo mais. Toda essa força familiar que vem trazendo. Mas até aqui eu não tenho escolha. A partir daí, eu sou exposto a um ambiente familiar. Então, eu era filho, meu pai era um economista, minha mãe era professora e dona de casa. É lógico que o ambiente que eu frequentava dentro de casa e na sociedade era ligado a isso. Raramente você vê, por exemplo, uma família de médicos, por exemplo, conviver com uma família de operários da indústria. Ou raramente você vê uma família de artistas, por exemplo, conviver com uma família de militares. Na verdade, a nossa origem familiar nos expõe a um ambiente social e isso tudo vai fazendo com que a gente comece a criar caminhos, conexões neurais e aí a gente vai formando as nossas crenças. A gente vai vendo aquilo, a gente vai repetindo e a partir das nossas crenças, o que eu penso e por que eu penso, eu começo a ter meus comportamentos. Então eu ajo dessa maneira, eu me comporto dessa maneira porque eu tenho uma história lá para trás do meu ambiente familiar, da minha genética que me trouxe até aqui. Então sempre que a gente convive com pessoas diferentes, de novo, o ambiente de trabalho é fantástico para isso, a gente convive com muitas pessoas diferentes, a gente tem que saber que o comportamento de cada um vem dessa carga que traz de casa, entendeu? E aí eu vou reforçando minhas crenças, eu vou reforçando e vou acreditando ou desconstruindo, né? Não, eu escutei dentro de casa XYZ, mas eu estou vendo com a minha experiência aqui que é diferente, entendeu? Então eu vou tendo as minhas crenças reforçadas ou desconstruídas. E aí eu entro num ciclo. E se a gente não ficar atento, a gente mantém essa lealdade familiar e essa lealdade da nossa origem durante a vida inteira. E a gente nem percebe às vezes. A gente segue fazendo algumas coisas, às vezes sem questionar por quê. Por que eu faço isso? Só tem um momento, um lugar que eu consigo mudar a minha vida. É a partir do momento que eu coloco novas crenças. A partir do momento que eu me exponho a novas experiências, a novas vivências,
aí eu começo a ter novas crenças. E se eu tenho novas crenças, eu passo a ter um outro ciclo de vida, que influencia na minha família, influencia no meio social que eu participo, e eu vou criando novas conexões neurais a partir dessas novas crenças. Então o ponto de partida é esse. A gente tem ouvido muito falar do mindset, né? Mindset a gente tem ouvido falar de bastante, é nada mais do que um modelo mental. Esse modelo mental, esse padrão mental é o nosso ponto de partida para toda e qualquer mudança. E essa escritora Sônia, ela colocou lá o determinante de felicidade e ela traz exatamente isso, né? Que 50% vem dos fatores genéticos, como a gente falou agora há pouco, 10% vem das circunstâncias externas, que são o nosso dinheiro, nosso carro, a minha vida, né, que eu moro e tudo mais, e 40% das atitudes intencionais, ou seja, daquilo que eu penso e daquilo que eu ajo. Aonde que está o nosso caminho para mudar alguma coisa? Ali naquela faixa azul, nos 40%. E a partir do momento que eu colocar foco nisso, eu consigo ampliar aquilo ali. Vocês já pensaram, tem muito disso, quando a gente coloca foco, amplia as coisas, né? Então eu quero comprar uma moto vermelha, você começa a ver moto vermelha passar na sua frente o tempo todo. As mulheres falam, eu quero ter um filho, você começa a conviver com grávidos o tempo todo, parece que assim, todo mundo está grávida, gente, como é que é isso, né? Então é nesse momento que você coloca foco nas coisas, você amplia. Se você colocar foco na sua circunstância, no carro que você quer trocar, na casa que está com o reboco caindo, no sofá velho, se você colocar foco nisso, isso vai crescer e vai te incomodar mais do que deveria. Ótimo, sofá velho tem que ser trocado, isso faz bem para você, faz bem para sua casa, faz bem para todo mundo. O carro tem que estar, a gente tem que viver num ambiente de prosperidade, numa energia de prosperidade, mas dê o foco nas coisas que podem melhorar o seu padrão de vida. E aí, ó como é que a mente é capaz de moldar o nosso comportamento. O pessoal está num shopping center, ar-condicionado, o carrinho está fixo no chão, não tem risco nenhum aqui. Isso aqui é a realidade virtual, mas eles estão sabendo que está tudo tranquilo. A mocinha está toda feliz, papapá, né? Toda feliz ali, né? Mas aí ela vai entrar agora no momento da montanha-russa começar a fazer os loopings, né? Parece que realmente aquilo que a gente vê e que o cérebro assimila pode sim moldar nosso comportamento. Eu gosto quando ela olha para baixo, para os lados, que ela fala, vai lá, vai cair, olha lá. É muito bom. Gente, ela sabe que ela está no shopping center, ela sabe que esse carrinho não está se mexendo, mas ela está no pavor, porque o cérebro dela está recebendo a mensagem. Então, se a gente fizer o cérebro da gente receber mensagens positivas, a gente vai começar a agir dessa forma. A gente vai ser influenciado pelos nossos pensamentos. Então, é colocar o foco no lugar certo. E aí, a proposta que eu trago hoje, para a gente falar bastante, é mais ou menos assim, é a gente começar a deixar de lado falar de doença, de ansiedade, de depressão, de tristeza, e começar a falar de alegria, de crescimento, de desenvolvimento. É começar a olhar para as coisas positivas que a vida pode trazer para a gente. Então outra coisa, deixar de ter felicidade e bem-estar só quando você conquista alguma coisa. Não, é meu troféu. Então só quando eu comprar o carro zero à vista é que eu vou me sentir feliz. Ou só quando eu morar naquele bairro de condomínio fechado é que eu vou ser feliz. Não. Muda, começa a usar isso como ferramenta, começa a abastecer a sua felicidade, o seu bem-estar para você alcançar os seus objetivos e não como troféu. Esse é o caminho que a neurociência explica para a gente de como é que a gente chega lá. E aí a ciência é essa, tudo que a gente falar agora estimula áreas cerebrais e libera neurotransmissores, principalmente esses aqui, ó, serotonina, citocina, dopamina, endorfina, liberam esses neurotransmissores que fazem a gente se sentir com um sentimento de bem-estar, que fazem a gente acreditar na vida, que fazem a gente seguir em frente, mesmo quando tem adversidade. Então, faz resolver melhor problema, tem mais produtividade, vive mais, gente. Quem consegue estar abastecendo com dopamina, ocitocina, além de aprender mais, vive mais, com mais saúde, atinge mais metas, ou seja, tem mais sucesso. Então, essa é a proposta de hoje. É você conseguir abastecer esse circuito de neurotransmissores, tem diversos outros, mas esses são os principais, para te levar aonde você quer. Então, beleza, vamos ver como é que nós temos que fazer isso. Eu vou apresentar 6 pontos aqui
que abastecem a mente da gente com serotonina, com dopamina, com ocitocina e tudo mais, e que vai nos impulsionar para frente. Começando com o quê? Metas. A gente escuta isso de diversas formas, mas é assim, ó. Alguém de vocês já fez uma programação de viagem e que demorou 6 meses ou 1 ano para você fazer? É a melhor viagem, porque ela leva 1 ano de viagem. Porque cada ingresso, ou cada reserva nova, ou cada prestação que você paga, aquilo te anima, aquilo te deixa feliz, você já está viajando, entendeu? Então, quando você tem meta, você tem objetivo, você consegue sim se manter no estado. Mas quando eu falo em meta objetivo, é mais ou menos uma meta objetivo de quem está numa situação como essa. Não vai pensar, será que eu estou preparado para me salvar desse afogamento? Mas com esse tanto de dinheiro, será que eu consigo nadar? Não. Quem está numa situação dessa aqui, ó, só pensa em uma coisa, é foco total, eu preciso salvar minha vida. Então é você dedicar e colocar foco total nesse resultado. E aí, você vai ter foco naquilo que importa, você vai ter expectativa que vai te fazer mover. Você vai se movimentar em cima dessa expectativa. Você vai ter muito mais atenção às oportunidades, é a moto vermelha e a mulher grávida, entendeu? Você vai começar a enxergar muito mais isso aí e você vai começar a criar uma nova realidade a partir de uma meta. Agora, se eu levanto de manhã e não tenho para onde ir, se eu não tenho meta, eu só vou deixar que alguém faça a agenda para mim. E a gente vê muito isso, hein? Nos ambientes corporativos, nas próprias empresas. Qual que é a meta da empresa? Eu quero crescer esse ano, quero não crescer, vou ter minha 2ª unidade, minha 3ª unidade, não vou. Se eu não tenho meta, o mundo vai colocando meta para a gente. E pior, a gente desanima, porque a gente não está abastecendo o cérebro da gente com dopamina, com ocitocina e etc. Ponto número 2, fomentar a gratidão, felicidade e otimismo. Isso é a base da gente andar todos os dias. Começar a agradecer tudo que você tem, começar a agradecer as dificuldades que você passa, porque elas te fazem crescer. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então começar a ter agradecimento a tudo que a gente tem na vida. Só pelo fato de estar aqui, né? Acho que quem tem 54 como eu, acho que pensa mais nisso do que quem tem 30, tudo bem. Mas a verdade é que o fato da gente estar de manhã e com saúde, poder trabalhar e poder seguir em frente, já é um motivo de muito agradecimento. E aí as pessoas que têm gratidão, otimismo e felicidade ativam áreas cerebrais e liberam hormônios lá, neurotransmissores, que faz isso aqui, ó, deixa a gente mais energizado, mais tolerante, a gente atinge mais meta, traça meta e atinge meta, consegue buscar objetivo, faz novas conexões neurais. Isso aqui é sucesso. Isso aqui qualquer empreendedor ou qualquer gestor de empresa quer ter uma pessoa nesse estado dentro da sua equipe, entendeu? Porque isso é pessoa que se move, é pessoa que se mexe e que vai para frente, entendeu? Em contrapartida, sentem menos solidão, menos ansiedade, menos depressão. Teve um cara que fez um trabalho e ele falou assim, vamos praticar gratidão. Então pegou uma pessoa lá, um grupo de pessoas que não tinha prática de gratidão e todo dia de manhã eles reconheciam tudo que tinha de bom na vida, tudo que tinha que trouxe aprendizado e praticavam aquilo agradecer. O que aconteceu com essas pessoas? Ficaram em 2 semanas só, hein? 2 semanas, ficaram mais felizes, ficaram mais otimistas, ficaram mais socialmente conectados com as pessoas e é ali que tudo acontece, na conexão com as pessoas e melhorar até a qualidade do sono, que às vezes a gente despreza um pouquinho, mas é isso muito importante para o dia a dia da gente. E tiveram menos dores de cabeça em relação ao grupo controle. Então ter gratidão, otimismo e felicidade, não como troféu, mas como ferramenta, vai te ajudar a seguir em frente. Esse é o ponto número 2. Ponto número 3, esse é um conceito muito bacana. Os psicólogos determinam isso aí como locus controle interno. Locus controle interno é quando você acredita que os seus resultados dependem do que você faz e não do que vai acontecer, ou se o meu chefe vai ver o meu esforço, ou se o governo que eu queria entrou, ou se a economia melhorou. Esse é o locus controle interno. Eu acredito naquilo que eu faço e é assim que eu vou ter meu resultado. O locus controle externo é o outro lado. É aquele cara que está parado e espera que algo de bom aconteça na vida dele, porque não depende de mim, depende do outro. Então ter o locus controle interno é muito bacana. Escuta esse vídeo e olha a mensagem que o Frodo traz para nós lá do Senhor dos Anéis. Só existe uma escolha. O anel deve ser destruído. E o que estamos esperando?
O anel não pode ser destruído, Gimli, filho de Glóin, por nenhuma arte que possuímos aqui no momento. O anel foi feito no fogo da Montanha da Perdição. Só lá poderá ser destruído. Ele deve ser levado ao centro de Mordor e devolvido à fenda ardente da qual ele saiu. Um de vocês deve fazer isso. Não se pode simplesmente entrar em Mordor. Seus portões negros são protegidos e não apenas por orcs. Lá o mal jamais dorme. E o grande olho está sempre atento. É uma terra inóspita, coberta de fogo e cinza e pó. Até o próprio ar que se respira é venenoso. Nem com 10.000 homens é possível entrar. É loucura. Você não ouviu nada que o Sr. Elrond disse. O anel deve ser destruído. E suponho que acha que cabe a você fazê-lo. E se fracassarmos, o que será? O que acontecerá se Sauron retomar o que é dele? Prefiro morrer a ver o anel nas mãos de um elfo! Ninguém confia em um elfo! É inadmissível o que vocês querem fazer! Um elfo não pode levar o anel! Vocês não estão entendendo. Não é assim que vamos resolver isso. É uma criatura confiável! Enquanto buscamos entre nós, o poder de Sauron aumenta. Eu levarei. Todos serão destruídos. Isso é uma As loucura. casas serão queimadas. Não Eu entendem? levarei. O elfo não é uma criatura confiável. Eu levarei o anel até Mordor. Porém, não conheço o caminho. Eu ajudarei com esse fardo, Frodo Bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. É legal que parece que o menos provável de assumir a responsabilidade e falar, eu vou levar esse anel aí, era o Frodo, né? Pequenininho, vamos dizer assim, um cidadão comum, né? Vamos dizer assim, ele tem as suas magias, mas é um cidadão comum. E os grandes líderes, guerreiros e tudo mais, estavam discutindo entre eles, falando de ego. Não vou admitir que um elfo tome os louros dessa batalha. E o objetivo lá que tinha que ser feito, ninguém assumiu, né? E o Frodo foi lá, assumiu e falou, só não sei como chegar, mas pode contar comigo que eu vou levar. Às vezes a gente tem que se portar assim, ou melhor, cada vez que a gente se portar assim, a gente vai ter ganhos, porque a gente está assumindo pra gente que a responsabilidade do meu resultado depende do que eu faço e não de fatores externos. E pessoas que têm esse locus controle interno também ativam áreas cerebrais e despejam neurotransmissores que fazem você seguir mais meta, ter mais engajamento com as pessoas, resolve mais problemas, de novo, traz sucesso. Tem uma pesquisa que mostra, inclusive, que são pessoas mais felizes e mais bem-sucedidas. Olha que interessante, aquele cara, você já viu isso aí, aquele indivíduo que mais reclama no ambiente de trabalho, ou na vida que a gente conhece, ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele está esperando que algo aconteça milagrosamente para resolver os problemas dele. E aquele que vai lá e resolve fazer o que o Frodo fez, fala, então eu vou levar o anel, só não sei para onde, mas eu levo, entendeu? Quem assume essa responsabilidade consegue ter resultados positivos. Outro ponto importante, parar de reclamar de quando a gente tem problema e fazer disso uma oportunidade. Cada vez que a gente tem um desafio, gente, é um momento específico para a gente crescer como ser humano. Ninguém cresce lá tomando cerveja e pescando na beira do rio. A gente cresce nos desafios. Por isso que o ambiente de trabalho é bacana. Porque o ambiente de trabalho nos traz desafio, solução, prazo, convive com pessoas diferentes, convive com pessoas que tiram a gente do sério, entendeu? E a gente tem que se manter bem naquele estado. E aí é como, parafraseando o Leandro Carnal, que ele fala que
Primeiro que não tem marinheiro bom em mar calmo, né? Marinheiro bom se faz num mar como esse aí. E que a pele da gente fica mais resistente que a de um bebê, porque a gente se expôs ao sol, à chuva, ao vento, entendeu? Cada vez que a gente pega uma gripe, a gente fica mais resistente a resfriados. Então cada vez que a gente tem um desafio, a gente cresce. Esses 3 indivíduos vão ser melhores marinheiros, melhores pessoas no final dessa tempestade. Melhor do que quando eles entraram. E o outro é você entender o seu porquê. Quando a gente consegue entender o porquê que nós estamos fazendo aquilo que a gente faz, que é o que a Rachel falou ali do propósito, né? E no ESG tem muito sobre propósito, né? Quando você descobre o porquê, é fantástico, porque tudo fica muito mais leve, né? Tudo fica muito mais leve. Então o que? Todos nós fazemos alguma coisa, a maneira como nós fazemos, o como, já começa a diferenciar, mas o porquê é aquilo que vem de dentro. E quando você acha o seu porquê, você acha o seu propósito. E uma vez eu vi uma entrevista com o Djavan, que eu achei muito legal, porque a repórter perguntou para ele assim, se ele costumava fazer a música e a letra tudo junto, como é que ele estava compondo. E ele falou que já tinha passado por vários momentos na vida, mas que ele gostava de compor a letra, depois ele voltava e compunha a música, aí ele voltava na letra, trabalhava mais um pouco, e ele falou que ele fazia esse processo porque assim ele conseguia ficar mais tempo trabalhando na criação dele, curtindo a criação dele. Ele encontrou o que a gente chama de flow, que é quando você passa o dia fazendo alguma coisa e nem nota que o dia passou, porque é muito gostoso e você se diverte com aquilo. Então quando você se diverte com o que você está fazendo, e se você achar esse trabalho, fica nele pro resto da vida, a sua vida vai ser muito mais leve. É como disse o Confúcio, acha um trabalho que você goste e nunca mais você vai ter que trabalhar, porque aquilo deixa de ser um trabalho e passa a ser um prazer. Esse é o 5º ponto, achar o seu flow, achar o seu propósito. E o 6º e último ponto é a sua rotina, é o combustível que te alimenta dia a dia. O que você está pensando? Quais são os seus pensamentos? O que você está escutando? O que você está assistindo? Com quem que você está convivendo? As pessoas que você convive falam sobre o quê? Conversam sobre o quê? Qual é o assunto? É de crescimento? Traz coisas úteis? Ou nós estamos gastando tempo com essas coisas? Então encontre as coisas boas que abastecem você na vida e siga fazendo isso constantemente. Desde você ter um cão ou um gato, entendeu? Que também é prazeroso, até as pessoas que você convive e a forma como você lida com o dinheiro, por exemplo. Então alimente-se com coisa boa. Essa é a explicação científica das áreas cerebrais e dos neurônios, os neurotransmissores que são secretados quando você consegue abastecer esses pensamentos e esses comportamentos. E aqui ainda dá para reforçar isso tudo com coisas como, né, escutar boa música aí na natureza. No final vai ter um QR Code, vocês vão conseguir baixar um material que tem tudo isso. Inclusive esse quadro está desse jeitinho lá para vocês poder colar depois, tá bom? Beleza, Guto, mas às vezes, cara, a vida não é fácil, hein? Quem é empreendedor ou quem está no trabalho, cara, a gente apanha, é gente que falta, é fornecedor que não atende a gente, é colega que desafia a gente, entendeu? Que irrita a gente às vezes por coisas banais. E aí, como é que eu lido com isso no dia a dia? Vamos passar um antídoto aqui para vocês pensarem. Sempre que você se sentir incomodado com situações na sua vida e no seu trabalho, comece observando o que aquilo causa em você, como é que você começa a funcionar. Então, assim, na hora que você está irritado, você consegue produzir da mesma forma que você produzia quando você está de boa, quando você está no flow? Você não consegue. Começa a notar o que te tira do sério e quais as reações corporais mesmo e de comportamento que você tem. Começa a entender o que você tem capacidade de controlar e o que você não tem. Aquilo que você não puder controlar, esquece. Controle e faça 100% daquilo que você pode fazer. Responsabilidade é como nós falamos, assuma a sua parte e faça o que você tem que fazer. Não adianta achar culpado. Alguém aqui já conseguiu resolver algum problema achando culpado? Ó, escapou esse fio aqui, mas a culpa é daquele rapaz que está no fundo. Resolveu alguma coisa? Faça o que você tem que fazer, seja responsável por isso. Observe em que área da sua vida isso alcança. Às vezes a gente está com a conta devedora e a gente acha que o mundo acabou. A gente catastrofiza. Cara, não dá mais. Mas por quê? Porque a minha conta está devedora. Tá, mas e a sua saúde? E a sua família? E o seu relacionamento? E o seu trabalho? Olhe todas as partes que está bem. Veja a duração. Isso é para sempre? Ou vai passar daqui a pouco? E depois que passar,
como é que vai ficar isso? Como é que você vai olhar para trás e falar, olha, como é que foi aquilo ali? Puta, me comportei daquela forma à toa, entendeu? Olhe tudo isso e faça um plano de ação, para que da próxima vez aquilo não te atinja da forma que está atingindo. Isso chama-se autoconhecimento, totalmente ligado com inteligência emocional. Cuidado com os ralos, levam as coisas da gente sem a gente nem perceber. Cuidado com a alimentação, a gente vive errando nesses detalhes. Excesso de telas. Tela é dopamina barata, a gente está chamando. Porque você fica vendo tela e a dopamina está sendo lançada, e está sendo lançada no seu cérebro. É muito estímulo, é gostoso demais. Quando você vê, você está ali a 1h30, fácil. Aí as coisas simples da vida, como um pôr do sol, uma conversa com um amigo ou um jantar, começa a perder a graça. Porque a quantidade de dopamina que vem é anormal. Aí o que você vai fazer? Você vai atrás de novo de tela, para ter um estímulo super ativo. A mesma coisa que acontece com drogas e álcool, tá? O cérebro da gente age exatamente igual. Falta de sono faz muito mal para a gente, relacionamentos tóxicos, a gente não precisa nem dizer. Se nós falamos de cuidado com as pessoas que estão te relacionando, imagina alguém que te incomoda, que te maltrata, que não te respeita. É lógico que isso vai te fazer mal. E atividade física. Eu vi um programa de televisão esse dia, um documentário, está na Netflix inclusive, de lugares que tem muita gente centenária, gente que está vivendo 100 anos e bem. É muito legal. E basicamente o que esse cara faz, entre vários fatores? Eles se mantêm ativos, agacha, faz jardinagem, levanta, anda, vai a pé na casa das pessoas. Esse movimento faz muito bem. Então cuidado com esses ralos. Então é isso, gente. Resumindo, o que eu queria passar para vocês. Tenha suas metas bem definidas. Se sustente com gratidão, otimismo e felicidade para te motivar dia a dia. Tenha responsabilidade, ou seja, assuma o seu controle da sua vida. O que você fizer é o que vai ditar o seu resultado. Se você não chegou ainda no lugar que você queria ou não atingiu o resultado que você queria, tenta fazer diferente. É isso que as pessoas com locus controle interno fazem. Vão tentando até achar o jeito de fazer. Aprenda sempre, principalmente nos problemas. Aprender a pescar não vai resolver sua vida. Não sei se seja um pescador profissional, aí tudo bem. Mas aprender a pescar e tomar uma cervejinha no rio é diversão, não é aprendizado. Propósito, de que você encontrar o seu, quando a gente encontra o nosso propósito, a vida fica muito mais leve. E depois é prática, é a rotina, é o combustível de todo dia. A gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Eu só fico bom em gratidão se eu tiver gratidão todos os dias. Se eu estiver reclamando, eu vou ficar bom em reclamação. Um cara para tocar um piano como esse tem que praticar muito. Então a gente só fica bom naquilo que pratica. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem quiser me seguir no Instagram, eu falo só sobre gestão, só sobre relacionamento com pessoas, para a gente poder aprender cada vez mais. E ali tem um material de apoio que tem um resumo de tudo isso que a gente viu aqui, para vocês poderem ler de novo. É gratuito, é só entrar lá e fazer um download, tá bom? Nós temos 30 segundos e eu queria... Vamos fazer uma descarga de dopamina e ocitocina de uma vez ou não? Pode ser? Vocês topam? Então, ó, como o Sebrae proporcionou isso pra gente de forma maravilhosa, estamos aqui no ar-condicionado, tudo de graça pra gente, a gente está aprendendo muita coisa, eu queria contar até 3 e todo mundo gritar Sebrae Mato Grosso. Pode ser? Então vamos lá, 1, 2, 3, Sebrae Mato Grosso! Obrigado, gente!